Hello, bem-vindas a mais um episódio de Sou Amarelas. E antes da gente começar a nossa conversa com a convidada de hoje, primeiro a gente queria agradecer a nossa equipe que faz parte aí desde a primeira temporada. A gente está aqui no FKW Studio, onde a gente faz as gravações do podcast, e também a Marjorie, que faz todas as nossas edições. Então, o Fábio, que está aqui com a gente na produção, e também a Marjorie, obrigada por vocês acreditarem e também apoiarem nosso projeto. E agradecer a nossa parceira desse episódio, que é a Oi Kiyomi. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, inclusive cupom de desconto. Então sempre dê uma olhada aqui na descrição que tem todas as informações para vocês. E aproveitando, eu vou pedir para vocês já se inscreverem no canal, acompanhar a gente em todas as redes sociais e também curtir e compartilhar os nossos vídeos, porque assim vocês conseguem apoiar o nosso trabalho e levar também essa conversa para muitos outros lugares e muitas outras pessoas. Hoje estamos com uma convidada muito especial, que é a Cássia da Dri. Obrigada, Cássia, por ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Ai, obrigada a vocês. Eu fiquei muito honrada, assim, de participar. Primeiro eu pensei, nossa, mas o que eu vou falar, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Aí depois eu fiquei refletindo, assim, é muito legal, assim, essa coisa, né, de ser chamado para falar sobre você. Então, muito obrigada, assim, eu escutei os outros episódios, eu achei tudo incrível, inspirador, então agradeço vocês. É uma honra ter você aqui e a gente já começa então falando um pouco da sua trajetória, que é interessante ver, né, isso, quanto que a gente não para mesmo para pensar no que aconteceu na nossa vida, porque às vezes a gente só vai vivendo. Mas conta um pouquinho pra gente, então, da sua trajetória, da sua vida. Meu nome é Cássia, eu sou mulher amarela, bisneta de imigrantes japoneses, sou a mais nova de 3 irmãs, administradora de formação, e hoje eu tenho uma marca de bolsas e acessórios chamada Dri Studio. Eu comecei ela em 2021, na verdade. 2021 que ela nasceu, assim, junto com as minhas irmãs. E desde 2024 que eu tô mais ativa. Com as suas irmãs? Isso. Na verdade, Dri é 3 em holandês. E aí por que são das suas... Você com as suas irmãs. Isso, eu com as minhas 2 irmãs. Olhando em retrospecto, nessa coisa de pensar sobre a vida, né? Eu falei, nossa, sempre alguma coisa, assim, foi muito em torno das minhas 2 irmãs, assim. A gente sempre fala, assim, que a gente é muito... Eu sou millennial, né? Então, eu assistia séries, assim, nos anos 90 e tinha uma série chamada Charmed. Não sei se vocês conhecem. Sim, das bruxas. Aí Sim. tinha as 3 irmãs. Mas eu acho que a minha referência é de um filme. Que eram 3 irmãs também, porque aí elas tinham alguma magia que elas faziam, que era The Power of 3. Acho que não é do Charmed, então. E ela falava, The Power of 3 will set us free. E aí eu com a minhas 3 irmãs, a gente sempre, quando tem alguma coisa assim na vida, assim, a gente meio que se une, assim, e faz as coisas, né, as coisas viram, assim, muita coisa da minha vida, assim, foi junto com as minhas irmãs, assim, que teve esse turnaround, assim. E aí a Dri, ela surgiu em 2021, junto com as minhas 2 irmãs. E aí a gente queria uma coisa meio... é muito... Eu falando hoje acho tão meio bobinho, mas a gente queria uma coisa com 4 letras e uma palavra meio assim, que nossa inspiração é meio... Sabe aquela marca de móveis... IKEA, uma coisa meio arquitetura nórdica, ou então Muji, que também é 4 letras. Então a gente falou Dri. E aí Dri é de 3, somos 3 irmãs, e a gente cresceu na Holanda. Olha. Então aí que fez esse link, assim, do nome Dri. Só que desde, assim, 2024, que é quando eu tô mais firme, assim, eu toco sozinha. Ah, entendi. Toco sozinha. Cada uma meio que... Foi tocando outras coisas. E você falou que vocês cresceram na Holanda, vocês nasceram aqui e aí foram para a Holanda com quantos anos? Como é que foi isso? Meu pai, ele foi expatriado para lá em 1990. Eu tinha 3 anos. E aí era para ele ter ficado 4 anos só. Fomos eu, minhas 2 irmãs e minha mãe na época. A gente mudou para Amsterdã em 1990. E era pra gente voltar em 94, só que a empresa que ele trabalhava faliu. Nossa. Aí, nesse meio tempo, assim, e aí ele com 3 crianças pequenas, eu fico imaginando hoje, assim, né? 3 crianças pequenas na Holanda, nos anos 90, o que fazer.
E aí o colega dele, que se eu não me engano o colega dele também já ia ficar lá no lugar dele, alguma coisa assim, ele já estava lá. E aí eles montaram um negócio juntos lá. E ficaram até 98. Então eu acabei ficando 8 anos na Holanda por conta disso. Nossa, passou a infância toda. Eu aprendi a ler e escrever na Holanda, eu e minhas irmãs. Acho que é por isso que a gente tem muito essa coisa das 3 irmãs, porque a gente meio que passou por essas vivências juntas, né? Eu aprendi a ler e escrever lá, né? Fui alfabetizada na Holanda. E até hoje a gente fala holandês uma com a outra. Até 30 Mas anos lá depois. na escola holandesa eles, tipo, ensinam o holandês, mas também o inglês e alguma outra língua? Dependendo da região que você mora, eles falam a própria língua, mas também aprendem mais uma ou duas. Principalmente na Holanda, isso é mais evidente, porque eu acho que por ser um país tão pequeno, né? Eu não cheguei a estudar, porque eu voltei mais nova, só que na época era a 8ª série, que era tipo 12 para 13 anos, depois você vai para uma outra escola. E nessa outra escola, que é como se fosse o colegial, só que com 13 anos, assim, né? Você já escolhe se você quer fazer faculdade ou se você quer seguir uma carreira mais técnica. Então já esse segundo colegial, digamos assim, meio que já direciona a educação. E aí, de acordo com o caminho que você escolhe, você pode escolher, eu acho que até 3 idiomas. Podia escolher na época, né? E aí tinha espanhol, alemão, latim na época, francês, inglês. As minhas irmãs que estudaram, né, nessa escola chegaram a estudar francês, alemão e inglês na escola pública, assim. Era bem comum. Eu lembro que quando eu voltei pro Brasil, o pessoal falava muito, nossa, o holandês fala inglês muito bem, assim, né? Eu acho que é porque tem muito no dia a dia, a gente já falava muito. Eu lembro que quando eu era criança, desenho animado era tudo em inglês que eu assistia. Em casa vocês falavam em português e misturavam? Em casa eu falava em holandês com as minhas 2 irmãs. E com meus pais eu falava em português. A gente ficou tão acostumada a falar holandês uma com a outra que a gente até tentava falar português porque, né, quer se misturar com as pessoas, só que não parecia forçado, sabe? Parecia, nossa, oi, irmã, tudo bom? então a gente meio que desencanou e foi ótimo, porque até hoje eu sei o idioma, mas hoje em dia a gente tenta, né? Quando a gente tá num grupo, a gente fala em português. A gente mistura muito com português, porque meu vocabulário parou na 6ª série, tipo assim. Só que a gente conversa em holandês uma com a outra. Tanto é que, assim, é muito engraçado, porque poucas pessoas falam holandês, né? Não é uma língua, não é um idioma muito... Não é nem muito útil, assim, né? Assim, pensando... Às vezes a gente encontra alguém que fala holandês e a gente se sente assim... Fomos, né, desmascarados. Eles sabem a nossa língua secreta, assim. Eles estão entendendo o que a gente Eles tá estão falando. entendendo. É que virou uma conexão muito forte entre vocês, né? Pelo que vocês passaram juntas lá. E aí vocês entenderam uma linguagem que foi isso, parece que virou tipo uma linguagem própria. É uma língua só nossa, de vocês, né? Só que vocês têm, parece. Exatamente. Né? Que forte isso, uma conexão muito forte mesmo. Mas é muito engraçado, porque a gente nunca pensou sobre isso, porque a gente brigava demais quando era mais nova, assim. Mas hoje, mais velha, a gente tem muito essa conexão, assim. Depois, quando vocês voltaram pra cá, aí vocês vieram pra São Paulo mesmo? Vocês foram pra algum outro lugar? Como é que foi? Não, eu nasci em São Paulo, aí a gente foi pra Amsterdã, e quando a gente voltou, minha mãe não queria mais morar na capital. A gente mudou pro interior, aqui dá 1 hora, em Valinhos. A gente mudou pro interior de São Paulo. Sim. É bem perto de São Paulo, mas era interior. E aí a gente mudou pra lá por conta da escola, assim, por conta da educação. Acho que tinha, né, muito... Acho que, não sei se é só de descendente de japonês ou uma coisa de imigrante, mas essa coisa da educação ser muito importante, assim, né? A gente mudou para a cidade por conta da escola e por ser uma cidade que, né, parecia ter uma boa qualidade de vida, mas... Pelo que eu me lembro, foi mais por conta da escola. E aí, na Holanda, eu estudava em escola pública. Até porque lá, eu acho que a parte de educação é bem forte, né? Sim, Aí foi o primeiro choque, assim, que eu senti, assim, né? Porque, querendo ou não, eu tava no meu mundinho, assim, não conhecia essa coisa de classe social, de ter que pagar pra estudar, assim, sabe? E aí acho que isso foi o primeiro baque, assim, que eu tive de vir pro Brasil, assim. Porque a gente voltou numa situação, assim, super confortável, assim, né? Mas a escola era uma escola, assim, top, assim, era muito, nossa, estrutura maravilhosa. E aí eu lembro de, um dia eu peguei, sem querer, tava o boleto da escola na mesa, assim,
E aí que eu entendi que meu pai pagava aquela mensalidade para as 3 filhas. Eu fui pro quarto, comecei a chorar. Ai, tem que pagar a escola. Eu já tinha 12 anos, tá? Não era uma criança, mas eu fiquei muito chocada com isso. E aí eu acho que foi meu primeiro clique, assim, sabe? De tipo, tá, responsabilidade, né? Precisar fazer valer, assim, a educação. Mas também teve essa coisa, foi a primeira vez que eu tive contato com... Só pulando um pouquinho, eu fiz uma pós na Índia de inovação social, gestão de inovação social. E aí fala sobre essa jornada, né? Jornada do empreendedor e tal, e fala um pouco sobre esses momentos da vida em que você tem na metodologia chamava moment of obligation, que é um momento que você... Que são esses momentos da sua vida que definem meio quem você é e como você, o que você quer fazer. E aí foi isso, assim, de entender que existe desigualdade social, né? E aí eu acho que foi essa primeira sementinha para o que eu faço hoje, assim. Foi uma primeira coisa, assim, que me influenciou, olhando em retrospecto, assim. Como que foi esse processo de adaptação? Foi tranquilo? Você sente, tipo, teve esse baque, mas assim, no dia a dia com as crianças, tinha alguma dificuldade? Você se sentia, tipo, meio diferente ou não? Era tranquilo? Para mim, foi bem mais tranquilo, porque eu voltei na 6ª série. Na Holanda, a gente, além da escola holandesa, a gente ia para uma escola portuguesa 2 vezes por semana. Era uma escola pública também, do governo de Portugal. Então, parte de gramática, foi muito tranquilo. História só que eu aprendi na perspectiva dos portugueses, então foi um pouquinho diferente. Mas a adaptação foi bem tranquila nesse sentido. E o colégio tinha todo um suporte. Para as minhas irmãs foi mais difícil, assim, essa parte, porque uma voltou no 2º colegial, não sabia nem o que era vestibular, né? Não tinha feito a leitura dos livros. Veio no meio do furacão. Isso, então foi mais difícil. E ela já tinha uma vida, né, lá na Holanda. Para minha irmã do meio também foi mais complicado, assim. Então essa parte de adaptação na escola, para mim, foi tranquila. Agora, de me adaptar ao ambiente, às pessoas... Também foi mais tranquilo para mim, mas depois eu fui entendendo que foi meu mecanismo de sobrevivência foi essa coisa de me adaptar sempre. Então, quando eu morava na Holanda, eu sempre já sabia que eu era a de fora, né? Sim. É muito engraçado porque meu pai foi como expatriado, né? Então, nossa, foi lá, né? A empresa cuidou, né? Só que ao mesmo tempo a gente era visto também como imigrante. É muito engraçado essa relação. A gente era visto dos 2 jeitos, como família de expatriados e família de imigrantes, assim. Então eu sempre soube que eu não era dali. E aí quando eu voltei pro Brasil, falei, vou voltar pro meu país. Aí as pessoas chegavam, japa. Aí, como japa, né? Eu não sou daqui também, né? Mas então, espera, da onde que eu sou? de onde que eu sou. Então, essa coisa de saber que eu não sou de um lugar, eu já sabia. Aqui, o choque pra mim foi isso, voltar pro Brasil e perceber que eu também não era daqui. E isso também é uma coisa que meio que me definiu, assim, porque eu amo viajar e eu fiz uma jornada, assim, até agora me fixar aqui no Brasil, acho que eu vou ficar aqui por um tempo, mas depois que eu fiquei adulta, comecei a ter meu próprio dinheiro pra seguir, né, meu rumo, as primeiras coisas que eu decidi fazer foi viajar. Então, primeiro eu fui pro Japão. Na verdade, isso foi na faculdade ainda, né? Mas eu estava me planejando para fazer o intercâmbio. Você se formou em administração, Me né? formei em administração, isso. Você já sabia, no colegial, tudo, você já tinha decidido que ia fazer Que eu ia administração. fazer ADM. Antes de prestar vestibular, eu fui nas feiras, né, da USP e da Unicamp para ver o que cada profissão faz. E eu lembro de achar legal o que os alunos falavam que faziam. Mas, assim, não é que eu tinha, assim, nossa... E até a gente estava falando, né? Porque nós duas temos irmãs, meio artistas, né? E aí eu tenho 2 irmãs que seguiram... Que na minha cabeça tem o lado artístico. Voltando para essa história, né? De, tá sendo investido muito na gente, então a gente tem que, né, ser alguém na vida. Então, juntando essas 2 coisas, eu achei que a administração também fazia sentido, sabe? Fazer uma faculdade, né? Já tô numa escola particular, então tem que entrar numa faculdade pública. Mas nunca foi uma coisa que meus pais impuseram. Falaram, sabe aquelas, você tem que fazer direito. Tá. Nunca foi isso. Mas foi uma coisa que eu achava que eu tinha que fazer. E aí uma irmã tinha ido para publicidade, que tudo bem, é super
um trabalho assim comum, mas já na época eu achava uma coisa meio diferente. E a outra foi para moda. Então aí eu achava que assim, eu tenho que ser administradora, eu tenho que, né, se as duas foram para esse caminho, eu tenho que seguir a cartilha. Então tem um pouco disso assim também de eu ter escolhido a administração. E aí hoje eu vejo que assim, essa coisa de as irmãs serem artistas e eu achar que eu não era, é até meio confortável assim, se for ver, sabe? Hoje eu percebo que eu me acomodei nessa posição. Eu não sou artista, então não vou explorar isso, sabe? Eu não tenho dom, então... Mas ser artista é um trabalho, né? Você que trabalha com cerâmica, é um trabalho que você tem que pesquisar e ir melhorando, né? Então eu acho que eu meio que... Também uma coisa levou a outra. Eu achava que eu não era e eu também não me dei o trabalho de ficar boa nisso. Uhum. Na época tava tudo muito certo, sabe? Eu gostava, fiz administração, aí eu fiquei 2 anos indo e voltando. Eu pegava o fretado, eu estudava de noite, eu vinha para São Paulo. Na época eu tinha uma vida ainda em Valinhos, eu lutava com Gifu, e aí era uma coisa que eu queria muito continuar. E aí depois eu comecei a me envolver muito nas entidades estudantis. Eu fui muito envolvida na faculdade, assim. Eu passava o dia inteiro na faculdade. E aí eu falei, acho que eu preciso vir para São Paulo. E aí eu me mudei para São Paulo, fui morar com as minhas irmãs. Ah, tá. Voltando para essa coisa das viagens, né? Eu queria muito ir para o Japão porque eu tinha essa coisa de identidade, assim, sabe? De entender minhas origens, entender de onde que eu vim, quem eu sou, né? E eu tinha muito essa vontade na época, de aprender japonês para poder conversar com a minha avó em japonês, assim. Que legal. E aí eu fui atrás disso, fui estudar japonês. Você foi pro Japão com alguma coisa já? Ou você foi explorar? Eu fui com uma bolsa no final. Da faculdade? Isso. Eu comecei no segundo ano a estudar japonês. E aí eu fui tentando explorar, né, possibilidades de intercâmbio. E aí eu conheci um grupo, meu pai me mandou um grupo de ex-bolsistas, chama Koshukai. E eles anualmente fazem um preparativo, um curso preparatório. Na época eu não era bolsista, mas eu fui lá para entender mais, porque eles diziam que ensinavam um pouco sobre, né, costumes japoneses, para você chegar no Japão um pouco mais preparado, né? Aí no final do ano desse curso, nesse ano que foi 2009, eu tive a oportunidade de prestar uma bolsa para o Japão, que era na época era para comemorar o centenário da imigração. Eles abriram essa bolsa, que era um convênio da USP com uma empresa. E aí eu fui para o Japão como bolsista. Quanto tempo você ficou lá? 10 meses, foram 2 semestres, né? Quase um ano. Só que foi um ano muito intenso, assim, na minha vida, assim, porque a minha mãe, ela teve câncer naquele ano. No ano anterior. Minha mãe foi curada, aí na semana que a minha mãe curou, eu recebi a bolsa, então foi tudo muito incrível. Só que daí, quando eu tava no Japão, a minha mãe, ela teve uma recaída e faleceu. Aí eu voltei 2 meses antes. Então essa relação também que eu tenho com o Japão ficou muito tempo... Como tinha muita coisa muito também na minha mãe, assim, o sonho de ir pro Japão. Eu já tinha umas questões, assim, com minhas origens. Eu acho que muita gente pode compartilhar, né, também com esse sentimento de... Ao mesmo tempo eu tenho um orgulho da história, sabe, dos imigrantes... Mas eu tenho um pouco de vergonha, que hoje a gente entende que é racismo, mas na época a gente achava que era zoeira e tal. E aí eu tenho vergonha de ter vergonha, sabe assim? Que eu devia ter orgulho. Fora essa relação, eu acho que esse evento meio que me fez ter Não consigo falar sobre Japão, minhas origens, assim, foi uma coisa meio assim. Você encontrou essa questão de pertenço a esse lugar? Ou também foi estranho do tipo... Tá, também não é aqui, do tipo, e aí? Eu tive uma parte de fechar um ciclo, assim, de entender algumas coisas, e ao mesmo tempo eu entender que não. Tipo, não sou japonesa. E uma gratidão, assim, pelos meus bisavós terem vindo pro Brasil. Porque eu voltei muito assim, nossa, eu gosto muito dessa mistura, sabe? Eu acho muito legal. Teve muitos momentos que eu senti que, não pertenço a isso, assim. Mas muitas coisas que se explicaram por estar lá. Foi muito bom, assim. Nesse sentido, foi ótimo. Eu sou brasileira, descendente de japonesa, assim.
eu voltei pro Brasil, foi meio um choque, assim, né? E eu entrei nesse mundo de choque, então eu já fui... Aí foi no final da faculdade, né? Eu estagiei bem na área de administração mesmo, lá na Faria Lima. Eu queria trabalhar numa empresa brasileira, aí eu achei uma empresa brasileira para trabalhar, uma empresa grande. Qual que era esse interesse de trabalhar numa empresa brasileira? Eu queria uma empresa nacional. Entendi. Eu acho que como eu fiz uma faculdade pública, eu tinha uma coisa meio Tá. eu tinha um pouco isso, assim, de quero ficar no Brasil, é uma questão de gratidão, assim, e aí eu queria trabalhar numa empresa brasileira. Mas aí eu trabalhava com commodity, na área de celulose. Quando eu tava na faculdade, as minhas irmãs tiveram a ideia de fazer uma marca de roupa. Eu tava no penúltimo ano da faculdade, e aí a gente criou uma marca de roupa, que foi uma ideia das duas irmãs. Eu lembro que a gente estava no carro e elas estavam falando sobre isso, e aí eu meio que entrei como estagiária. Durante a faculdade a gente já tinha essa marca, assim, que uma fazia as estampas, a outra costurava, e eu fazia meio que o administrativo, assim, porque eu fazia DM, então eu era estagiária. Essa marca ainda existe? Não, ela ficou um tempo, assim, ela chamava Moti. Legal. E aí a gente vendia roupa de malha, então tinha uma coisa meio assim de querer empreender, vender. Foi o meu primeiro contato assim com o têxtil, de entender, né, um pouco isso. Acho que foi uma sementinha. E daí eu acho que eu já tava eu acho que eu queria entender um pouco mais de consumidor, assim. Como eu trabalhava com commodity, eu não tinha muito contato com o consumidor final. E aí eu fui fazer um programa de trainee numa empresa de bens de consumo. Fui ser trainee de marketing. Aí eu fiquei lá até seguir a carreira, assim, de marketing, né? Nessa empresa que você já estava com quantos anos? Eu fiquei, no total, 5 anos, certinho. Quando a gente tem essa vivência também dentro do CLT, eu acho legal porque a gente começa... É uma boa bagagem até pra gente entender, tipo, o momento que a gente tá, quando a gente tá falando de próprio negócio, de uma própria empresa, de algo que é seu, autoral. Eu acho que ter essa noção de uma empresa como um todo, tipo, é muito importante. Acho que te dá uma bagagem muito grande. Muito. Mas eu acho também interessante quando você falou dessas viradas de chave, né, de vida, né, quando isso acontece. Aí por isso que eu tava te perguntando da idade, mais ou menos. Quantos anos você lembra? Quantos anos você tava? Que se de repente você viu essa... Minha irmã é astróloga. Aí ela falava muito de... Retorno de Saturno. Retorno de Saturno. Então eu tô querendo chegar nisso. Foi nessa fase. É isso que eu queria chegar. Eu falei, então. Foi nessa fase. Porque é uma fase O muito que é o retorno de importante. Saturno? O retorno de Saturno é quando você vai chegando ali da fase de 28, 30 Isso. anos. E aí é como se você tivesse um chamado na sua vida, onde tudo vai acontecendo, mas dentro de você vai vindo esse chamado do tipo, será que eu tô no caminho certo? Será que o que eu tô fazendo me deixa em conexão comigo mesma, com aquilo que eu tenho para fazer? Te coloca muito no centro do seu mapa. Pensando é que eu sou astróloga também. Então, pensando no mapa, tipo, que o mapa é realmente uma mandala, te coloca no centro do mapa para você olhar um todo e falar assim, eu tô no caminho certo? E aí começa a vir esses chacoalhões meio que da vida, meio que tipo para acordar e te trazer para essa consciência. Por isso que eu te perguntei, porque eu falei, gente, parece um retorno de Saturno. Foi exatamente Então, olha só. essa fase. Porque a grande verdade, assim, é que eu tive o privilégio de ter crise de propósito, né? Eu reclamava, de certa forma, de empresa, mas hoje eu dou muito valor para a experiência que eu tive lá. Sou muito grata. Mas, enfim, tudo é aprendizado, né? Depois a gente olha... Naquele momento eu questionava o capitalismo mas eu não saía daquele lugar. Eu ficava achando que, né, eu tinha que ser diferente, mas... E aí eu falei, não, quando eu fiz 28, eu falei, até meus 30, que eu achava que já era muito velha, nossa, até os 30 anos, eu vou fazer alguma coisa. Percebi que você tem umas viradas assim, ligadas mais ao cunho social, é isso mesmo? Sim, eu acho que tem. Mas eu acho que isso liga com essa coisa de eu ter vindo para o Brasil e ter ido para uma escola particular. Eu lembro que a primeira vez, uma menina perguntou para mim quanto que meu pai pagava no convênio médico. Você tem 12 anos, por que você está preocupada com o convênio médico? Eu sei que é uma bolha, é uma super bolha, mas foram os meus momentos, assim, sabe? Claro. Que eu tive, que eu vivi, que tive essa coisa. Tem um pouco da minha característica, eu acho, da minha personalidade. E eu acho que se reflete muito hoje, então, assim, já cortando a cena pro hoje, eu ainda, assim, me sinto uma pessoa muito... não resolvida, perdida, e preciso conquistar muitas coisas, mas essa parte de
entender quem eu sou e viver meus valores, nossa, isso eu vivo muito, assim. E aí, quando eu olho para trás, eu vejo, nossa, será que eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo? E se eu não tivesse essa clareza, acho que eu não troco por nada, assim. É muito engraçado, assim. Parece aquele negócio do programa do Silvio Santos, você troca uma casa por um chiclete. Aí eu, sim! E é isso, assim, você troca aquilo, a estabilidade. Não, mas parece tudo muito bom, mas ainda eu troco pelo chiclete, que é, assim, saber quem eu sou, e sabe? Ainda não tô lá, acho que é uma jornada eterna, assim. Esse retorno de Saturno não retorna, não, é 28 pra vida, assim, no meu caso. São ciclos, né? Então acaba o retorno de Saturno, acho que entram novos ciclos, né? E na verdade, retorno de Saturno, o pessoal fala muito aos 30 anos, mas também acontece em outras fases da vida. Então, às vezes, daqui 30 anos, mais ou menos, você tem um outro retorno. Você tem perto dos 30, depois perto dos 60, e aí depois você vai ter depois dos 80. Então você tem esses ciclos, né? Tipo, e até chegar. É uma jornada, realmente. É uma jornada da vida inteira, exatamente o que você falou. Não sei se é uma coisa que vem com a idade, tem, mas essa segurança, né? De ser quem a gente é e viver a gente, assim, não tem preço. Assim, não consigo pensar em trocar isso. É um dos momentos que eu decidi, né, tomar uma decisão minha, né? E é engraçado porque no momento em que eu decidi sair do CLT, foi quando eu fui promovida 2 vezes, em 2 anos. Uau! Porque eu acho mudança de atitude, você acha? Eu acho que foi, porque eu falei assim, se eu só tenho mais 2 anos pra estar aqui, eu preciso fazer aqueles cursos que tem, sabe assim, na empresa. Tem que fazer os e-learning, eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu acho que isso tem aqui. Aí eu acho que isso me fez acelerar um pouco, assim, sabe, o desenvolvimento. E aí eu fiquei mais 2 anos, aí eu decidi sair acho que perto dos 30. Perto dos 30 eu saí. Quando você saiu, você já tinha pensado em alguma coisa pra fazer depois? Ou foi meio que, não sei o que vou fazer, mas eu vou sair, não quero mais isso? Antes de ir pro Japão, eu tinha feito um estágio. Foi um estágio muito transformador. Era uma empresa que acho que não existe mais esse modelo. Mas eles tinham um programa que era junto com estagiários e empreendedores sociais. Isso foi uma grande chave, assim, na minha vida, porque você comentou do cunho social, né? Sim. E aí eu lembro de uma vez, eu achava que existia ONG ou empresa, né? Ou ONG ou empresa. E um dia meu pai falou pra mim assim, Cássia, pra você, né, ter um propósito na vida, você não precisa, sei lá, ele não falou nessas palavras, mas você não precisa ser Madre Teresa, ou você não precisa... Se você tem o seu negócio e você emprega bem, você treina seus funcionários bem, né? Você remunera bem, trata bem, faz um produto que vai fazer bem as pessoas, isso também é um papel social que você tem. Com certeza. Então, acho que isso ficou gravado em mim, assim. Quando a gente era criança, a gente viajava bastante de carro, sabe? Aí tinha muitas essas conversas. Meu pai contava a história dele, assim, no carro. E aí a gente ficava, assim, escutando. E aí, uma vez ele falou isso, assim, né? Tipo, você não precisa... Eu acho que foi mais nesse sentido, assim. Você não precisa necessariamente... quero fazer o bem. Então, eu vou fundar uma ONG, ou vou, sabe? Você pode fazer isso no seu dia a dia, seja o que você for fazer. Na verdade, esse que é o mais importante. Eu acho que eu resgatei isso depois também, porque nessa minha jornada, assim, de procurar alguma coisa, eu fui muito nessa de quero mudar o mundo, quero mudar o mundo. E aí, corta a cena, não adianta nada querer mudar o mundo se você não... né? Se você não se conhece, se ajuda, né? Eu não sei quem me deu um livro do Muhammad Yunus. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Acho que foi meio que nessa época, assim, eu recebi um livro chamado Negócios Sociais. E aí eu falei, uou, dá para fazer o negócio e social, sabe? Na época, eu aprendi sobre esse conceito do setor 2,5. E aí eu fiquei muito feliz, assim, nossa, dá para fazer uma coisa de sentido e tal. O que é o setor 2,5? É você trabalhar mecanismos, né, usar mecanismos de ferramentas de empresa, mas que tem um objetivo social. Aí tem várias formas, assim, hoje eu não vou nem me aprofundar nisso, porque eu não tenho mais esse conhecimento teórico, mas eu lembro que na época tinha vários tipos. Então você pode direcionar todo o seu lucro para reinvestir no social, ou você pode ter lucro, só que seu objetivo, seu sucesso não é medido pelo lucro, ele é medido por um problema social que você quer resolver. Mas você consegue ter mecanismos de mercado para isso. Então, o caso do Yunus foi isso, né? Ele fez uma parceria com a Danone, e aí ele criou um negócio em que as mulheres vendiam
o iogurte e elas tinham renda, era um microcrédito. Ele criou o conceito de microcrédito, sim. que usa muitos conceitos de mercado, mas para resolver o problema social, assim. Então aquilo para mim foi assim, uau, existe isso. E aí eu fui estagiar numa empresa que desenvolvia negócios sociais para empreendedores. O empreendedor social que eu trabalhava junto, ele trabalhava com comércio justo, que é o conceito também de você trabalhar a cadeia de comércio inclusivo, né? Tipo, que você não explora os fornecedores, você tem o negócio justamente para beneficiar toda a cadeia. E aí eu me encantei por essa coisa de cadeia de valor. E aí foi fazendo sentido, assim, com a administração e tal. E aí isso ficou em mim, assim, foi um bichinho que me mordeu e não consegui mais esquecer disso. Então, aí depois que eu saí da empresa, eu ainda queria, dentro dessa minha jornada de conhecer o mundo, assim, eu queria conhecer algum país na África. Porque eu achava que tinha muito a ver a questão da identidade do Brasil, né? No que eu entendi, que eu não sou brasileira, não sou japonesa, eu sou brasileira, a brasileira tem muita influência, né, da África, e eu queria entender, porque, né, África é um continente gigante, eu não conheço nada, e como eu gostava muito de viajar, eu queria... essa seria a minha próxima viagem. E aí eu descobri uma pós-graduação, que era no Quênia, que era uma pós em gestão de inovação social, que era para você trabalhar, né, ou com empreendedorismo, ou dentro de empresa, nessa parte de negócios sociais. E aí eu me inscrevi, só que no ano que eu me inscrevi, eles estavam abrindo uma turma na Índia. Então, eles não tinham essa turma no Quênia. Aí você acabou indo pra Índia primeiro. Aí eu fui pra Índia. Aí eu fui parar na Índia. Foi meio de paraquedas nesse sentido. Mas eu amei a Índia, me apaixonei. Assim. Quanto tempo você ficou na Índia? Eu fiquei 8 meses. Nossa, bastante também. Deu pra ter uma vidinha, assim, não foi só uma visita. Eu fiquei no sul da Índia, em Bangalore. E você foi sozinha mesmo? Eu fui sozinha. Mas tinham vários brasileiros também que foram. Acho que tinha um grupo de 5 brasileiros. É porque aí você também vai, tipo, apesar de ir sozinha, não é um lugar muito, tipo, você tem algumas pessoas conhecidas. Digamos assim, você vem de um mesmo lugar, vocês conseguem ver, tipo, uma cultura ali, que aí vocês vão ali meio que desbravando um lugar novo também junto. Vocês têm esse apoio, né? Querendo ou não, isso que é ajuda também. super importante, assim. Eu morei com uma menina que hoje é super minha amiga, Natasha, eu morei com ela. Então, a gente dividia a casa, assim. Então, foi super importante ter esse apoio, assim. Quando eu tava no Japão, eu fiquei muito... Não, eu não posso ficar com os brasileiros, eu tenho que me misturar e tal, sei o quê. Mas, nossa, dá pra ter os dois, né? É que eu acho que, assim, em compensação, eu aprendi muito inglês no Japão, porque eu tinha vergonha de falar japonês, era muito, assim... Eu botei muita pressão em mim, eu tenho que ser a descendente perfeita. Tem que falar, tipo, muito bem. Eu tenho que falar bem, não posso ser uma descendente que vai queimar o filme. Eu acho que é da gente mesmo, né? Interno, de tipo... É melhor não fazer do que fazer mal feita, sabe? Tipo, só vou fazer quando eu tiver 100%. Sim. Eu acho que é uma coisa da gente e uma coisa de mulher também. Né? Com certeza. Quando eu voltei da Índia, meu pai me deu um livro. Achei muito fofo, porque foi um jeito de falar, ó, filho, uma mensagem. É alguma coisa de o direito de ser imperfeito, um negócio assim. Coragem de ser Coragem de ser acho que é da imperfeito. Brené Brown, né? Acho que é. Sim. Da Brené Não é da Brown? Brené Brown, da Coragem de ser imperfeito? Eu Tem amo Brené um- Brown, só que eu tem, não eu lembro amo se foi também, dela o livro. Será que foi? Não, era de uma outra mulher. Eu acho que esse A Coragem de Ser Imperfeito é mais recente. Ah, verdade. E aí falava muito disso, que eu nunca tinha me ligado, assim, a menina é muito elogiada por ser uma menina boazinha, né? Por ser uma criança. E os meninos, quando crescem, geralmente são muito elogiados por serem corajosos e desbravadores. Então, eu acho que tem um pouco, assim, de gênero, né? Essa coisa de gênero também, de não poder errar. E aí, lá eu me conectei com a indústria têxtil. Que é, inclusive, muito forte, né? Isso, lá eu me reconectei. Porque Eles dão muito valor, né, pros tecidos que eles fabricam e não é? eu acho que é relativo essa parte de valor, porque ao mesmo tempo é maravilhoso, assim, os trabalho manual, assim, só que não sei se as pessoas são bem remuneradas, assim, né? Tanto que você vai pra lá é super barato e tal.
Mas, de certa forma, sim, dá muito valor, preserva muito, né, essa arte manual. Eu sempre me encantei muito por tecidos, assim, então é muito interessante, porque vocês me pedindo para falar aqui, que eu conectei muitas coisas, assim. Quando eu viajo, eu sempre gosto muito de ver tecido, porque todo país tem o seu tecido, e o tecido conta muita história. Então, quando eu fui fazer um mochilão no Peru, tinha ali, eu aprendi que eles usavam o bordado para mandar mensagens, eram cartas que eles mandavam. Então, eu acho muito legal. E cada país tem o seu bordado, tem sua técnica, sua tinturaria. Eu acho isso muito fascinante, assim, sempre achei. E na Índia tinha, assim, nossa, esbaldei. Mas aí lá eu me reconectei com a indústria têxtil, lá que eu tinha marca com as minhas irmãs, aí eu me importava muito com essa coisa de onde veio, né? Que tem muita coisa de cadeia de valor, eu me importava muito com... tinha muita essa curiosidade de saber de onde as coisas vêm e como elas chegam nas pessoas. E foi nessa pós que eu fiz na Índia, eles falam dessa jornada, né? Que você tem que ter uma coisa que te incomoda na vida, né? Porque se não te incomoda, só assim para você gerar uma mudança, né? Se não te incomoda... Então, aí tem um momento que você vira a chave, você, momento of obligation, você entende que você é a protagonista dessa potencial mudança. Aí depois você começa a explorar. Para trabalhar com negócios sociais, eles falavam muito que você tem que se conhecer, porque não adianta, né, você trabalhar com propósito se você não sabe quem você é. Então, foi muito intenso essa parte de autoconhecimento. Foi lá. Mas aí eu me reconectei com a indústria têxtil, assim, me encantei muito, assim. Como parte da pós, tinha um estágio. Aí eu escolhi trabalhar numa... Era uma ONG que virou empresa, que era uma confecçãozinha, que nasceu de uma igreja que queria resgatar mulheres em vulnerabilidade social. Elas ensinaram a costurar. Aí, no que ensinaram a costurar, assim, não adianta nada saber sem ter independência com isso, né? Então, eles fizeram uma empresa para receber pedidos, né, de clientes, mas na Europa, né? E aí, elas começaram a ter renda com essa costura. Então, isso virou um negócio, assim, uma confecção bem pequena. E aí, eu fiz estágio lá. Eu sempre tô perto do chão de fábrica, assim. Eu acho que eu já entendi meio que isso, assim. É onde eu me conecto, eu me sinto bem. E aí lá eu me conectei muito, assim, com as mulheres. E aí, quando acabou o estágio, a mulher pediu para eu trabalhar lá, para meio que tocar a parte administrativa lá. Aí eu fiquei era para ficar 4 meses, né? Aí eu fiquei 8 meses. Ah, nossa, entendi. Acabou e você ainda estendeu. Isso. Eu me apaixonei pela Índia, então eu já queria ficar mais. E aí eu acabei, tipo, trabalhando lá. O que você se comunicava lá? Inglês. Inglês. Tá. Então, as costureiras às vezes não sabiam inglês. Elas falavam Kannada, que é o idioma de Bangalore. Só que eu me comunicava mais em inglês, assim, lá. E aí eu acabei voltando mais cedo porque eu tive problema com visto. Eu tava indo pro Nepal, aí lá eu descobri que eu tinha problema de visto. E aí eu voltei, acabou. Aí foi a parte ruim, assim, da Índia, foi péssimo. Mas o resto foi tudo muito bom, me apaixonei e tal. Voltei meio num susto, assim, pro Brasil. E aí eu fiquei pensando o que fazer, quarta cena. Aí teve o show das Spice Girls na Inglaterra. Eu cresci com os Spice Girls e eu sempre quis ir, era uma coisa assim, né? E aí ia ter o show das Spice Girls. Aí eu tava no Brasil, eu falei assim, não sei o que vai acontecer, mas assim, se eu quiser ir no show das Spice Girls, eu preciso do ingresso. Então eu comprei o ingresso com as minhas amigas. E aí vamos ver, né? Eu não tenho emprego, sabe assim, eu não sei se eu vou ter como ir, se eu tiver emprego eu não vou ter como ir, se eu não tiver emprego eu não vou ter dinheiro pra ir. E aí nesse meio tempo de agosto, eu acho, até maio, quando foi o show, fui explorando possibilidades, né? E aí eu encontrei uma empresa em Gana, que é no oeste da África. Uma empresa em Gana que trabalhava com têxtil. Nessa pós, eles ensinavam assim que, mesmo depois de velho, assim, tipo, fazer estágio é bom, às vezes, como uma forma de namoro, assim, sabe? Às vezes você não consegue um emprego, mas você faz um estágio, aí você consegue se provar, e aí você... Então, eu me ofereci lá para um estágio, alguma coisa, né? Eu ainda tinha uma reservinha ainda, então eu falei, vou lá, né, mandar uma mensagem, perguntei se a mulher podia ser a minha mentora e se tinha alguma coisa que eu podia oferecer como estágio mesmo. Aí ela falou, putz, a gente tá abrindo processo seletivo, porque a empresa tá crescendo. E aí eu fui trabalhar em Gana. Eu conheci essa empresa de sourcing têxtil e aí eu fui admitida lá em Gana.
Nessa mesma época, em maio, e uma das fundadoras é inglesa, morava na Inglaterra. Não. Falou assim, vem aqui. Aí eu fui pra Inglaterra, fui assistir o show das Spice Girls, foi exatamente no mesmo tempo. Eu conheci minha chefe e, em vez de voltar pro Brasil, eu voltei pra Gana. Eu fui pra Gana. Gente, a minha cabeça tá É do tipo, você colocou aquilo e jogou pro universo, e o universo trouxe. Trouxe, toma. Tá bom, é Vai. só isso que você quer. Mais alguma coisa? Minha mãe falava, quando você vai prestar vestibular, imagina você sentada na cadeira já da faculdade, o lugar que você tá, porque o universo escuta. Aí eu você fiquei ficou 2 em anos. Gana, você Isso. morou por 2 anos. Né? 2 anos. Eu queria ficar entre 2 a 3 anos. Eu queria conhecer mais, assim, a indústria têxtil. Eu não queria só ficar nesse universo de advocacy sem conhecer mesmo, entender. Eu queria entender por que a indústria têxtil tem tantos problemas. Acho que o que me fascinou da indústria têxtil é uma cadeia que envolve muita mão de obra em todas as etapas, uma mão de obra feminina, assim, principalmente, e tem muitos problemas. Eu queria entender por que tem tantos problemas. Então eu pensei, vou trabalhar com isso para entender. Porque eu não acredito que as pessoas nascem do mal, quero ser do mal e então vou trabalhar na indústria têxtil para explorar as pessoas. Mas eu acho que tem alguma coisa que faz com que fique assim. Então eu queria entender. Então eu fui trabalhar numa empresa que conectava fábrica com mercado consumidor, né, as marcas. E aí eu acabei ficando 2 anos, assim, mas eu fiquei na pandemia. Então, foi na pandemia. Fiquei bem no meio da pandemia. Eu fiquei meio presa lá. Como que foi a pandemia lá? Nossa, eu me sinto até meio mal de falar isso, porque assim, foi muito tranquilo. Jura? Eu me sinto mal porque assim, no Brasil tava assim, o pessoal tava preso, caos. As pessoas falam pra mim, eu não tenho essa referência de como foi assim, tão ruim, assim, sabe? Porque lá, quando teve o primeiro caso, o presidente fechou o país e já começou a adotar medidas. Então foi muito controlado desde o começo. E aí depois ficou muito tranquilo. Entendi. Até hoje eu não sei exatamente por quê. Eu acho que é uma mistura de fatores, assim. Mas, assim, a gente teve lockdown por 1 semana. E depois a vida foi mais tranquila, assim. Deu pra ter uma vida. Eu acho que nessa questão eles já estão mais preparados, né? Porque eles já tinham alguns surtos, tipo ebola, outras coisas. Dizem que tem isso também. Eu acho que é uma mistura de fatores. Eu não li em nenhum lugar falando que foi isso, mas tinha esse fator também, que o pessoal já estava preparado. Até aí o Brasil também, né? Tem uma cultura de vacinação, uma estrutura muito boa, né? Uhum. Mas tinha esse fator também, que eles já sabiam como lidar com esse tipo de situação. Mas eu tive uma vida, assim, o mais normal na medida do possível, sim. Deu para fazer as coisas. Foi muito caótico, porque o governo pagou as confecções, meio que obrigou as confecções a fazer máscara de tecido. Então, tinha muito trabalho. Tanto é que dentro dessa 1 semana de lockdown, quem trabalhava em confecção teve pôde trabalhar. O aval, né? Porque precisava para o país, né, tá protegido. Então, as confecções que existiam eram uma parte da produção tinha que ser costura de máscara. E os meus 2 clientes estadunidenses, um era de uniforme hospitalar e o outro era de produto pet para venda online, que é o que estourou, né? Venda online, produto e pet. Então, E aí nisso eu fui entendendo um pouco por que a indústria tem tantos problemas, né? Eu pude sentir um pouco mais na pele, assim, de como que acontece essa pressão na fábrica, né? Porque eu vivi isso de um jeito muito, assim, atípico, né? Porque, por outro lado, vários países estavam fechando, né? Estavam fechando as fábricas e a gente continuava, então foi entrando a pressão dos clientes e a gente precisando entregar. Então aí eu entendi também uma coisa da gestão, assim, né? Porque eu sempre tinha uma coisa meio, que eu falei do artístico criativo, que era meio que um escudo. Eu falava que eu não era artística, então eu não ia atrás. Eu não falava que eu não era criativa, então eu não pertenço a esse mundo da moda. E aí eu entendi muito a importância da gestão no mundo da moda. E aí fui entendendo que, nossa, eu tenho meu lugar aqui. Mesmo que não seja no criativo, a parte da gestão é muito importante, assim. Daí eu acabei ficando 2 anos lá, assim. Eu amei Gana, eu amei morar lá também. Eu acho que eu amei mais Índia, mas talvez por circunstâncias de vida também, né? Eu tava mais explorando, mas eu gostei muito de morar em Gana. Só que o trabalho foi
bem puxado nessa parte, assim. Chegou, acho que foi... Eu deixei chegar num nível de trauma, sabe? Assim, se eu tivesse parado antes, ia ser só experiência. Como eu tava lá sozinha, lembro que eu fiz as contas, eram 20 expatriados de 19 países. E eu era a única mulher, todas as religiões, eu era a única brasileira, a única sul-americana, porque tinha muitas pessoas da Ásia, né? Eu acho que eu meio que permiti chegar num estágio que virou trauma pra mim. E aí eu meio que saí, eu saí de novo no susto. Saí no susto, larguei tudo lá, larguei minha camiseta no show das Spice Girls lá. Pra você ver o nível do susto que eu voltei. Completei meu ciclo, mas eu voltei meio traumatizada com as coisas que eu vivi e com as coisas que eu vi. Basicamente, assim, no trabalho, assédio. Sim. Assédio de homens, assim. Então, eu vivi isso algumas vezes. E aí eu me culpava. Porque eu sou uma mulher empoderada, como eu deixei isso acontecer? E aí eu não falei na época que isso aconteceu. E eu me culpava muito por isso, mas ao mesmo tempo eu não tinha coragem e eu me duvidava. Eu achava que nossa, é um clássico, assim. E eu me cobrava por isso também. Como você, né, não tomou atitude e tal. Mas aí eu fiquei assim, quieta com isso, assim, muito envergonhada também disso ter acontecido comigo. E era uma arrogância que eu carregava um pouco também, que não me permitiu buscar ajuda, sabe? Porque eu achava, né, como isso aconteceu comigo, e ao mesmo tempo eu tinha medo de acontecer de novo, porque a pessoa, como a gente vivia num grupo de expatriados, eles sabiam tudo onde a gente morava, assim, sabe? E aí ele ficava me vigiando, ele começou a criar, essa pessoa em particular, começou a me vigiar, saber a hora que eu saía, a hora que eu voltava, e ela trabalhava diretamente comigo. Nossa. E aí depois eu tive um caso de assédio de chefe, e aí ficou insuportável, assim, porque essa pessoa, ela quis, né, que eu não cedi, e aí minha vida foi um inferno, assim, foi horrorosa, assim, minha vida no trabalho. Eu me culpava por isso, eu fiquei muito tempo guardando isso pra mim. Aí realmente ficou muito ruim o ambiente de trabalho pra mim. Eu ficava no escritório, né? Eu era a ponte entre a fábrica e os clientes. Eu estava muito mais na fábrica do que precisava estar. Por algum motivo, eu colocava mais atenção em ir pra fábrica. Eu vi uma situação de assédio com uma pessoa na fábrica. E aí eu fiquei muito mal. Porque eu não fiz nada, sabe? Talvez se eu tivesse falado antes, ia ter... E eu era uma pessoa que, como eu era a única mulher expatriada, e as duas fundadoras eram mulheres, eu tinha um contato próximo. Então eu falei, como eu não fiz nada, sabe? E aí eu resolvi contar pra elas. E elas super me acolheram, elas ficaram horrorizadas quando souberam o que aconteceu. Nada mudou na época. Uhum. Foi péssimo. Mas depois que eu voltei pro Brasil, eu fiquei sabendo que criaram uma área de compliance, que na época não tinha. E aí eu também dei muito valor pro corporativo. Porque, assim, essa empresa tinha as melhores intenções. Só que era uma empresa começando, uma startup, ainda estava aprendendo muita coisa. E o custo de aprender essas coisas, às vezes, são as pessoas, né? Então, elas têm ainda as melhores das intenções, só que nesse meio do caminho de se profissionalizar, elas comeram bola. Então, não tinha área de compliance na fábrica. Aí eles criaram, depois que eu denunciei, eles criaram essa área. E isso foi meio imediato, assim, contrataram uma pessoa. E depois eu soube que essa pessoa foi demitida. Essa pessoa que assediou foi demitida. Então eu fiquei mais aos poucos acontecendo algumas coisas, assim. Mas foi muito intenso, assim, tudo isso, sabe? E aí era pandemia, não podia voltar pro Brasil, eu tinha que ser forte. Então, e fora a experiência pessoal, né? Parte do meu sonho era ter essa vivência, né? De conhecer mais as minhas origens do Brasil. Então eu não fui só como um emprego, vou trabalhar. Então foi muito intenso de um jeito bom, mas mesmo sendo bom, foi intenso. E aí eu aprendi algumas coisas também sobre jornada pessoal, né? Não era só um emprego, era meu propósito. Então, eu pus muita expectativa nessa viagem, então acho que isso também contribuiu, né, para que eu ficasse mais enfraquecida. E aí teve essa coisa do cunho social que eu também entendi, nossa, como eu era uma jovem arrogante que achava que ia mudar o mundo, sabe? Eu me liguei um pouco disso, assim, sabe, assim, eu tinha um pouco disso, de querer mudar o mundo, e aí eu entendi, quem sou eu pra querer mudar o mundo, uma coisa, um ponto, e segundo, tipo,
Do que eu tô fugindo pra querer mudar o mundo? O quanto que isso tá sendo genuíno, assim, sabe? O quanto que eu tô olhando pra mim. E aí a jornada não acaba. Nossa senhora, só continua, gente. Ela só continua. Na minha cabeça eu tô voltando para aquele livro do seu pai, falando que, tipo, não é que você vai mudar o mundo, né? Tipo, você não é que você precisa fazer uma ONG para mudar o seu dia a dia com o que você tem de melhor, de acordo com a sua essência, com aquilo que faz muito sentido, com os valores que você falou que você sempre foi muito... Você que sempre seguiu os seus valores, isso já é mudar. Isso, às vezes mais, né, do que... Porque às vezes tem ego por trás de coisa social, tem prepotência. Isso eu vi muito lá em Gana. Tipo, hoje em dia eu não sei como tá, mas na época tinha muita verba de governo de outros países, chama verba de desenvolvimento. E aí tinha duas coisas. Uma, a arrogância, a prepotência dos países do norte que queriam salvar a África. E outra, pessoas que sabem que existe essa grana e tenta fazer alguma coisa para poder ter essa grana para poder investir. Então eu vi muita coisa assim nisso, sabe? Isso me desencantou um pouco da área social. Não quero falar de tudo, porque tem muita coisa boa, né? Mas eu acho que essa coisa de eu viver num mundo cor-de-rosa, estourar essa bolha meio que gerou esse choque em mim. Talvez se eu fosse mais pé no chão, não ia ser tão chocante para mim. Mas para mim foi tudo isso. Gana, para mim, a experiência de Gana foi tudo isso ao mesmo tempo, e sozinha na pandemia. Então acho que eu tive essa experiência assim muito intensa, assim. O que eu queria aprender para aplicar, eu fiquei encolhida e não consegui fazer mais nada, assim. Então eu voltei pro Brasil muito paralisada. Você voltou em 2021? 2021. Voltei em 2021. Completei 2 anos certinho. Nossa, de novo, completei 2 anos certinho e vim. E aí eu larguei tudo lá e vim pro Brasil. Eu voltei, eu queria montar um negócio de manteiga de karité, porque eu fiquei encantada com a cadeia da manteiga de karité. É uma fruta maravilhosa e a manteiga é incrível e a forma como é feito. Eu comprei um lote de manteiga de karité, fiquei fazendo meus creminhos. Aí eu fiquei nessa fase, assim, tentando. Fui pra casa dos meus pais, da minha madrasta e do meu pai. E aí eu fiquei tentando pensar no que fazer. Eu tava meio escondida, assim, eu voltei muito... Mas eu fiquei assim com essas coisas assim na cabeça. Aí o tecido de Gana também, as estampas maravilhosas. Eu quero fazer uma coisa com isso. Mas aí eu pensava, não é meu lugar trabalhar com tecido africano. Então, aí eu ficava muito me questionando de tudo. Eu ficava travada em tudo. Tudo eu achava que não. Mas eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Aí um dia a minha irmã, que tem uma marca de upcycling de alfaiataria, de novo o trio. A minha irmã que tem uma marca de upcycling de alfaiataria, Roro Rewind, é incrível, assim. Ela falou assim, ai, Cássia, você não quer me ajudar na parte administrativa da Roro? Aí, beleza. Aí eu comecei a entrar mais no mundinho dela, assim. E aí veio um amigo, cliente dela, que tem uma marca de maquiagem, e pediu para ela fazer uns acessórios. Mas ele queria uma coisa pensando em materiais conscientes e tal. E aí ela, putz, mas eu não faço, eu trabalho com alfaiataria, trabalho com roupa, né? Mas vamos fazer esse job, faz comigo. E aí ela falou assim, putz, ia ser legal se a gente tivesse um negócio que pudesse fazer isso, né? Que pudesse trabalhar com acessórios. A minha marca já tem uma identidade. Mas se a gente tivesse uma outra coisa, dava para desenvolver. E aí que nasceu a Dri. Foi graças a esse cliente. Sou muito grata aos meus clientes que dão, assim, abrem nossa mente, assim, para possibilidades que a gente nem pensava que podia fazer. E quando você vê, é isso que você faz, né? A gente queria trabalhar, na época, com um conceito que a minha irmã já trabalhava com isso sem dar nome, porque ela fazia upcycling de alfaiataria. Mas a gente teve contato com esse conceito de economia circular, que eu tive lá na pós também, eu aprendi sobre isso e tal. E aí resgata muito, na época, quando a minha irmã falou sobre isso, eu lembrei que a minha mãe, quando a gente morava em Valinhos, ela fazia cesta de garrafa PET. Teve uma época que o pessoal fazia isso, né? Uhum. E eu achava isso tão legal. Eu falei assim, nossa, imagina se um dia eu fizer uma coisa com isso, assim, sabe? Tipo, aí eu ainda vou fazer isso. Eu ainda vou fazer uma linha Mitsuko, que é o nome da minha mãe. Minha mãe era super tímida, assim, sabe? Ela era muito quietinha, muito boazinha. Mas ela mobilizou todo um negocinho, assim, sabe? Tipo, ela fez esse negócio de cesta de garrafa PET.
chamou umas pessoas também para fazer, e elas faziam e vendiam. Nossa, eu tenho até hoje o caderninho dela de vendas, assim. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, sabe? Ai, queria fazer uma coisa assim. Foi uma coisa que me resgatou muito, assim. Eu falei, nossa, faz muito sentido, né? Trabalhar com isso. Trabalhar com economia circular também foi uma coisa de eu trabalhar no têxtil sem ter o contato direto com essa parte de trabalhar com pessoas, porque eu tava meio traumatizada ainda. Eu não sabia o que fazer com isso que eu vivia, eu não sabia como endereçar isso. Então, a economia circular é matéria-prima, não tem pessoas. Então, eu achei muito legal. E aí, sim, nasceu a Dri, com as minhas 2 irmãs de novo. Só que foi uma coisa assim, até 2024, foi uma coisa meio tentando entender o que fazer. Essa vivência também com a minha irmã do meio, porque a minha irmã mais velha, ela mudou de país, ela acabou se afastando um pouco do negócio. E aí ficou muito eu e a minha irmã do meio, que tem a marca de alfaiataria. E aí, nossa, a jornada nunca acaba. Foi um processo muito de a gente se conhecer muito melhor nessa fase, assim, sabe? Tipo, eu acho que foi uma sessão de terapia, assim, 2 anos de terapia de irmãs, de resolver questões. Foi a primeira vez que a gente trabalhou juntas, sabe? E eu sempre fui de um mundo e ela de outro. E eu sempre coloquei elas na caixinha da artista e eu na caixinha da Berrine. De uma forma que hoje eu acho que é comodismo um pouco, sabe? Por quê? Por 2 motivos. Uma, porque eu não tive que interessar essa parte criativa e quem trabalha a parte criativa eu admiro muito, porque é uma pessoa que tem coragem de expor sua vulnerabilidade, né? Uhum. Hoje eu vejo muito isso, como essa parte de não ser criativa era uma forma também de eu não mostrar minhas vulnerabilidades. E tem também a caixinha do atender às expectativas, assim, sabe? O corporativo ajuda muito a gente a não ter que olhar pra gente nesse sentido. Com certeza. Porque é só você ser promovido, é só eu fazer isso, é só atingir a meta, é super difícil, muito respeito aos corporativos, mas tem aquela métrica, né? É que você tem a métrica do outro. Isso. Apesar de ser a sua carreira, apesar de ser a métrica você do tá outro. Fazendo, o seu esforço, exatamente. Você tá trabalhando e batalhando também, mas é muito a métrica da empresa. Sim. Não é a sua métrica, né? Que você tá ali entregando e você vendo se aquilo ali também tá coerente com o que você quer para sua vida também, né? Eu passei muito tempo achando que era isso que eu queria, eu nem questionava isso. Mas é isso. E aí tem o reconhecimento que é mais claro, né? Uma promoção é um reconhecimento. Agora, no nosso rolê, o que é o sucesso, né? O que é deu certo, não deu certo? É muito relativo, eu demorei, até hoje eu ainda apanho um pouco, assim, sabe? Até hoje, às vezes nossa, a gente tava no café, eu tava, comecei esse ano meio pra baixo. Porque toda hora você tem que entender que, né, é a sua meta. Você tá contando, eu falei, nossa, foi exatamente isso, tipo, porque eu também entendi que era isso. Eu não queria, também coloquei uma barreira nisso, e só fui seguindo, muito pelas expectativas também, então muito para não ficar em contato com essa parte muito vulnerável. E aí entender que, na verdade, a gente tem a criatividade muito ampla, a gente tem a criatividade em muitas camadas, de muitas formas e tal, mas é isso, você fica o tempo todo em contato com você e você fala, não sei se eu quero mais. Não sei se eu quero mais. Eu lembro mesmo que antes o seu discurso era muito mais assim, a parte criativa foi toda para minha irmã, né? Você falava muito isso e na verdade, assim, você tá explorando a sua criatividade de outras formas, né? Eu falava que você não enxergava isso. Porque eu acho que era muito essa coisa do atender as expectativas, se você ir por um padrão, você achar que você é nesse formato. Tanto que eu falava que a minha irmã passou na fila da arte, ou não, eu fui embora e nem vi a fila, entendeu? Para nascer, eu só falei, tá, é isso aí. Ficou tudo para ela. Mas é isso, é depois com o tempo, com as vivências, com as experiências, conversando com as pessoas, nessas conexões, que a gente consegue entender que, tipo, não, tem um outro mundo aí, que, tipo, que eu não estou explorando muito pela defesa, porque eu não quero entrar em contato, mas uma vez que você abre essa porta, é isso aí, não tem como fechar mais. Esse que é o problema, né? Não dá pra voltar mais. Não dá. Aí você descobre que não é tão fácil, mas você também não quer voltar. Exato. Mas é isso, aí assim que nasceu a Dri, mas meio assim, eu ainda tava tentando me entender e aí eu e minha irmã, a gente rompeu. Porque eu tava cuidando da Arorô e da Dri, e ela também. E aí ficou uma coisa de 2 donos. E aí teve todo esse processo da gente se entender como colega de trabalho. E teve também o processo de entender o que é a Dri. E daí a gente... Olha que engraçado, a gente rompeu, a gente separou.
E hoje a gente trabalha muito mais junto do que antes. Porque agora eu cuido da Dri, ela cuida da Rorô. E quando precisa, ela me chama. Quando eu preciso, ela me chama. E aí a gente faz muita coisa em colaboração, respeitando o trabalho da outra. Muito mais. E aí, fazendo o gancho com a parte criativa, né? Por que eu acho que em 2024 que tomou mais corpo? Foi quando eu rompi com a minha irmã. Então, eu também tirei essa coisa da dependência da minha irmã para a parte criativa. E a minha irmã, não é que a minha irmã puxava, ela falava, vai, faz um negócio. Eu não fazia, porque eu não tinha um aval, assim, sabe? Junto com isso, com esse rompimento, teve uma coisa que nos trouxe até aqui, né? Que foi conhecer o grupo, o Gema. Foi um divisor de águas, assim, para mim. E foi numa época que eu vendia bolsa em algumas lojas colaborativas. No dia que eu saí dessa loja colaborativa, eu saí à tarde, fui pegar minhas coisas. De manhã, uma cliente tinha entrado na loja e ela tinha gostado de uma bolsa minha. Pai, eu gostei de uma bolsa sua. Eu não tô mais nessa loja. Eu saí de lá porque não tava conseguindo rentabilizar, né? Eu tava bem assim, eu ainda tava com dúvida se eu voltava pro corporativo. Eu tava meio aqui, meio ali. E aí, à tarde, né, eu tirei as coisas da loja, à noite eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou, eu gostei desse produto, tal, você tem de outra coisa? Eu falei, eu não tô mais lá, mas se quiser eu faço um pra você. E aí ela falou, você é asiática? Tem um grupo de mulheres amarelas, eu vou te colocar lá. E aí mudou tudo, assim, pra mim. Em vários aspectos. Não só a Adri, mas lembra que eu falei que eu deixei de lado essa questão, coisa amarela, de ser asiática, descendente? Eu deixei isso de lado. Daí, quando eu conhecia o Gema, eu entrei no grupo, me apresentei no grupinho lá do WhatsApp. E aí a Camila mandou mensagem pra mim. Ela falou, que legal, queria fazer uma encomenda de bolsa e tal. Aí eu fiz umas bolsas para ela. E aí eu conheci também outras pessoas que me falaram, né, a Andrea, ela mandou mensagem para mim no privado, deu dicas de feira. E aí eu fiquei muito assim, nossa, como eu sou besta, né? Eu fico sozinha nesse negócio de empreender, e as pessoas super compartilham e super se ajudam, e são mulheres. Então essa coisa de ter contato com mulheres também me ajudou muito, assim, sabe? Foi muito um processo de cura, esse processo de estar, né, no grupo e tal. Até então eu fazia ecobag, porque eu queria focar em B2B, vender para a empresa, porque isso gera um fluxo maior de pedido, né? Você faz um pedido grande de uma vez e aí você consegue ter uma constância, porque isso é uma coisa que eu aprendi lá trabalhando em Gana, né? A importância de você ter regularidade, não é nem trabalho ocioso, nem superprodução que as pessoas ficam numa pressão e condição horrível de trabalhar. Então, a constância é muito importante, a gestão, a administração é muito importante para a qualidade de vida no trabalho. Fazia coisas assim, eu não era criativa, então fazia ecobag, a minha irmã que desenhava os ecobags, eu não mexia um dedo, assim. Aí um dia, quando a gente já estava separado, assim, mas eu ainda trabalhava bastante com a minha irmã nessa parte criativa, a Camila entrou em contato comigo para falar com uma empresa brasileira, mas com raízes japonesas. Ela convidou algumas empreendedoras a participar do Festival do Japão. Isso mudou tudo para mim, porque aí eles falaram assim, você vai ter um espaço num stand, só que a gente gostaria que você trouxesse um produto exclusivo, um produto novo, né? Alguma novidade. Aí eu fui lá, irmã, cria pra mim, né? Faz pra mim. E aí ela me ajudou a criar umas bolsinhas e tal. E aí no grupo das empreendedoras, uma falou que, o que vocês estão fazendo? Aí eu falei, eu tô fazendo uma bolsa, mas com uma alça asiática, assim, japonesa, quer dizer. Uma das empreendedoras falou assim, eu tô fazendo um onigiri com recheio de miso dessa empresa. E aí eu, nossa, meu tá tão, né? Vou fazer uma coisa mais temática. Aí eu falei, se eu fizer um onigiri? Foi a primeira peça que eu criei. Nossa, eu ia perguntar exatamente dessa bolsa, né? Como é que veio a inspiração? Foi daí que veio o onigiri. A bolsinha de onigiri. Olha! Aí eu fiz assim, faltando 2 semanas para o Festival do Japão. Fiz algumas peças assim. Levei. Que acabou super rápido. Acabou no primeiro dia. E eu falei pra Camila, acabou, eu posso pegar encomenda, né? Ela falou, faz. Nossa, foi muito incrível, porque eu, no meu jeito
ai, não posso incomodar, eu ia ficar com o onigiri só no Festival do Pão, só aquelas unidades. Aí a Camila me incentivou, a gente pediu isso, mas é como incentivo, não é pra você, né, se tá dando certo, vai fundo. Aí comecei a pegar encomenda e depois do Festival do Japão eu continuei vendendo. E hoje, meio que assim, eu falo, o onigiri mudou minha vida. Que é um alimento japonês, sabe assim, japonês. Sim. Então, pra mim foi muito simbólico isso, assim, sabe? Tipo, uma coisa que foi uma criação, né? Eu demorei muito pra assumir que eu criei aquilo. Aquela coisa do síndrome do impostor, não foi sem querer, foi um acidente. E aí que eu me despertei, aí que eu acho que naquele momento eu realmente entendi. Eu trabalho hoje meio a meio, B2B e B2C é metade, assim, eu pretendo continuar os dois, porque um ajuda o outro. Tokimono agradece muito. Você foi a primeira marca que me pediu uma coisa em formato diferente, foi aquela conversa que a gente teve, e quando eu não sei se você percebeu, mas eu tava super nervosa. Quando você pediu, mas eu topei. Eu tenho essa coisa vamos, vai dar certo, vai. E você super confiou em mim, né? Obrigada pela confiança. Ficou linda a nossa bolsinha do Monte Fuji. Sim, eu lembro, vi, ficou linda mesmo. É muito doido pensar em como a gente duvida da gente muitas vezes em muitos lugares, mas tipo, eu ouvindo a sua história, tipo, eu tô aqui assim, gente, muitos lugares, muitas coisas, muitas vezes, e eu vejo o tamanho da sua força e da sua resiliência também. Porque muita coisa aconteceu, claro, também é isso, a gente tem controle sobre o que acontece externamente. A capacidade de mudança, de fazer as coisas acontecerem aonde estão, e mesmo que as coisas não sejam fáceis, você vai seguindo no fluxo. Mas no final você olha, tipo, sua trajetória inteira e fala, gente, mas tudo fez sentido, né? Tudo conecta. Pior que tudo Exato. faz sentido, tudo conecta. É curioso como quando você tá vivendo aquilo parece que não faz sentido e aí você fica nesse questionamento, será que eu tô realmente no lugar certo? Mas olhando para trás é muito fácil assim de conectar esses pontos. A gente não para pensar no dia a dia, né? A gente realmente não para pensar. E quando a gente conta e tem alguém de fora para falar alguma coisa pra gente, é outra perspectiva. Porque a gente tá no meio do furacão também, né? Pra gente é tipo, nós estamos no meio do furacão, aí tem a parte interna, a parte externa, tem tudo acontecendo, então a gente não consegue olhar, separar, organizar, o storytelling, né? Tipo, a gente não consegue fazer isso. Aí depois que alguém vira pra você e fala, me conta a tua história, você fala, tá, aí que você vai contar, você fala, nossa, e não é que tem, tipo, sentido tudo isso? Mas até isso acontecer, eu imagino o tanto que, tipo, de coisa que você passou, como foi intenso passar, né, por tudo isso. Foi difícil. Essa parte mais interna, assim, é toda hora se questionando, mas ao mesmo tempo eu entendo que não tinha como ser de outro jeito, assim, Você tem uma força interna que do tipo, te leva para os lugares, você gosta de um desafio, assim, de tipo, não tá legal aqui, preciso explorar. Preciso fazer alguma coisinha. É uma inquietação, né? Exato. É uma inquietação, porque eu me coloco na situação, né? Daí eu fico assim, mas eu que me coloquei nessa situação. Agora, uma coisa que eu acho que é um aprendizado pra mim, que se um dia eu tiver filhos eu vou falar, é essa coisa eu acho que o que muda muito, muito mesmo, é como é que a gente se enxerga nisso, né? Então, eu acho que uma coisa, tudo aprendizado, tudo valeu a pena. Mas por muito tempo eu patinei por me colocar numa situação de vítima de um lugar. E tudo tem duas formas de você olhar, né? Eu precisei passar por uma situação de, coitada de mim, mas talvez, em algum momento, eu virar essa chave, por mais que você ache que você não tem essa força, mas finge que você tem a força vem, né? E eu acho que tem muito a ver com a construção de autoestima, né? Então, eu acho que eu mesma me coloquei numa situação de me apoiar muito em situações externas de dar autoestima. Então, eu sempre achava que eu tinha sucesso por alguns passos de fora, que você falou. Então, quando eu tirei isso, foi um baque. Né? Foi um baque. Então, acho que essa construção dessa autoestima por si só faz com que você possa viver muitas situações de outros jeitos, né? Então, acho que talvez isso é uma coisa que eu viveria mais, assim, investir na minha própria autoestima, para que eu possa pegar essa situação e tirar o melhor dela, assim.
A gente queria ficar aqui conversando mais um pouco, mas a gente precisa finalizar. E a gente queria muito agradecer por tudo que você compartilhou aqui. Obrigada. Ai, Obrigada mesmo. obrigada a vocês. Portanto, e que a gente possa ter outras oportunidades também para a gente poder conversar um pouco mais. Obrigada pela generosidade de me escutar tanto, falar tanto. São muitas Obrigada histórias, por- gente. Incrível. Eu acho que é muito legal isso, até deve ser para as outras entrevistadas, elas sentem isso também, essa coisa da generosidade de escutar a gente e de permitir que a gente conte a história também, né? Eu fiquei muito... Nossa, tô me sentindo muito privilegiada, assim, muito agradecida mesmo. Ah, que legal. Obrigada. É uma honra pra gente. Com A gente queria certeza. muito agradecer mesmo por você estar aqui e agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente, pela atenção, pelo tempo de vocês. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar o nosso vídeo e a gente se vê numa próxima. Beijos. Tchau.